Olá, sabe, por muito tempo, a gente ouviu falar de inteligência artificial agêntica quase como uma promessa do futuro, né? Pois é, esse futuro chegou. Hoje, ela não é mais só papo, ela está entregando ROI, retorno sobre investimento real, sabe? E o mais interessante é que a discussão mudou completamente de patamar, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Ok, então vamos lá. Pensa comigo. Para os líderes de mercado, a questão fundamental hoje é outra. A pergunta não é mais se a IA agêntica vai ser usada. A pergunta agora é, tá, mas onde a gente aplica isso primeiro? E, talvez o mais importante, como a gente controla? É justamente sobre essa aplicação prática e sobre o controle que a gente vai mergulhar agora, olhando para três setores que são cruciais. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar pelas transformações que a IA está trazendo para finanças, saúde e seguros. Depois, vamos ver como medir o que de fato importa, sem métricas de vaidade, sabe? E para fechar com chave de ouro, um plano prático de 90 dias para começar a colocar a mão na massa. Bora lá? Então, vamos começar pelo setor financeiro. A grande virada de chave aqui é que a IA agêntica deixou de ser só aquela ferramenta que te dá uns gráficos e análises. Agora ela é o motor que executa as decisões operacionais. E essa mudança de paradigma fica bem clara aqui. Pensa no antes. A IA era tipo um copiloto, um suporte que dava insights para os humanos tomarem a decisão. Agora, no depois, ela virou o piloto. Ela é a camada de execução, que vai lá e executa os processos e as decisões de forma autônoma. É uma diferença brutal. E olha, isso não é ficção científica, já está rolando. Imagina só, agentes de IA que negociam e cobram dívidas sozinhos, outros que ficam de olho no compliance em tempo real, sem piscar. E tem até um cenário que a gente chama de comércio agêntico, que é basicamente a IA de um cliente negociando direto com a IA do banco. Bem interessante, né? No fim das contas, o que importa é isso aqui, né? O impacto é direto no bolso e na operação. A gente está falando de ciclos mais curtos, custo por transação lá embaixo e, o que é fundamental, muito menos risco operacional para as instituições. É resultado na veia. Beleza, vamos mudar de setor agora e pular para a saúde. E aqui, pessoal, o salto uau, é gigante. A gente saiu daqueles bots simples de triagem para uma IA que de fato coordena a jornada inteira do paciente, da hora que ele marca a consulta até o pós-atendimento. Essa evolução fica super clara aqui. O antes era o bot básico, aquele que fazia o primeiro contato, tirava uma dúvida simples. O depois é uma orquestração de ponta a ponta. São agentes de IA que gerenciam tudo: agendamento, consulta, acompanhamento. É a jornada inteira na mão da IA, uma gestão completa mesmo. E na prática, isso se traduz em coisas incríveis. Temos agentes focados só na jornada do paciente. Outros que automatizam todo o ciclo de receita. Sabe, elegibilidade, autorizações, essa parte mais burocrática. E o mais legal, a IA multimodal, que consegue entender voz, dados clínicos e o contexto operacional, tudo junto, para ter uma visão 360 do paciente. E qual o resultado disso tudo? Bom, é simples. Menos burocracia, menos atrito nos processos. Isso significa mais gente tendo acesso à saúde. E, claro, uma experiência muito, mas muito melhor para o paciente. De quebra, ainda libera um tempo precioso dos profissionais de saúde para eles focarem no que realmente importa. Certo. Nosso próximo destino: o setor de seguros. Aqui a metáfora é perfeita. A IA agêntica funciona como um verdadeiro escudo inteligente. A mudança é sair do modo apagar incêndio e ir para o modo prevenção. É exatamente isso. A grande novidade é a proatividade. Antes, a seguradora esperava o sinistro acontecer para depois reagir e processar o pedido. Agora não. Com a IA agêntica, a ideia é usar os dados para agir antes que o problema sequer aconteça. É uma virada de jogo. E como isso funciona na vida real? Bom, a gente tem agentes que já analisam fotos e vídeos na hora em que o cliente avisa do sinistro. Tem agentes colaborativos que trabalham juntos para pegar fraudes bem complexas. E, claro, sistemas que personalizam e renovam as apólices de forma contínua, usando dados em tempo real. É outro nível de inteligência. O impacto disso: primeiro, previsibilidade para a seguradora. Segundo, muito mais confiança para o cliente. E terceiro, uma eficiência operacional brutal, que acelera o processo de sinistro e, no final, ajuda a reter mais clientes. Todo mundo sai ganhando. Ok, a gente viu o potencial disso tudo em finanças, saúde, seguros. É incrível, né? Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que a gente escala isso com segurança? Bom, a resposta está nos dados, mas especificamente em medir o que realmente importa. Porque no fundo a questão é essa, né? Como você prova que a tecnologia está funcionando de verdade?
que ela está trazendo resultado para o negócio. Não adianta só achar que melhorou, ter aquela percepção. É preciso provar com números. E a resposta está aqui, em KPIs objetivos e auditáveis. Por exemplo, quando falamos de resolução, medimos coisas como a taxa de resolução no primeiro contato, o famoso FCR. Quando o assunto é eficiência, olhamos para o tempo total e para o custo por caso resolvido. E em qualidade, medimos quantas vezes a IA teve que passar o caso para um humano e qual a precisão dela. São fatos. E aqui tem uma regra de ouro, que é super simples, mas muito poderosa. Métrica de resultado é aquela que mexe nos ponteiros de verdade: custo, risco, tempo ou satisfação. E de um jeito que dá para comprovar. Todo o resto é só métrica de atividade. Mostra que você está ocupado, mas não necessariamente produtivo. O foco tem que ser sempre no resultado. Bom, e para a gente fechar, vamos para o lado prático. Como sair da teoria e ir para a ação. Está aqui um caminho, um roteiro prático de 90 dias para começar essa jornada rumo à autonomia. O plano é bem direto, são 5 passos. Primeiro, pense em jornadas completas, não em uma funcionalidade isolada. Segundo, defina aqueles KPIs de resultado que a gente falou. Terceiro, e isso é crucial, implemente barreiras de proteção desde o primeiríssimo dia. Quarto, comece pequeno, com um piloto controlado. E por fim, o quinto passo, escale, mas sempre de olho nos dados e melhorando o processo. Então, para a gente amarrar tudo, vamos aos pontos principais. Primeiro, IA agêntica é sobre execução, muito mais do que só conversa. Segundo, o verdadeiro valor está em orquestrar a jornada completa. Terceiro, para escalar, não tem jeito. A chave é dados e governança. E por último, autonomia sem controle é um risco gigantesco. Mas autonomia com controle? Isso sim é uma vantagem competitiva poderosa. E claro, a Metel tem o maior prazer em apoiar a sua empresa nessa jornada de transformação. O nosso foco é ajudar a melhorar a experiência do cliente e, ao mesmo tempo, os ganhos operacionais da sua instituição. Então, se a ideia é dar o próximo passo com segurança e estratégia, vamos conversar. O meu nome é Alex Sirianoff e aqui estão os meus contatos e o site da Metel. Foi um prazer e muito obrigado.